Olá, meus queridos amigos, membros e apreciadores do YouTube. Tio Spook aqui novamente para mais um vídeo da nossa incrível playlist chamada de Murder Houses. Nós vamos colocar mais um vídeo para vocês. Este vídeo é um vídeo interessante porque nós vamos colocar um outro lado da coisa. Uma profissional da área da saúde que é chamada até a zona do crime, ou seja, um lugar onde cometeu-se o crime, para fazer um processo da limpeza, tirar aquilo que poderia ser, vamos dizer assim, de registro do crime ou de contaminação do crime, como manchas de sangue, objetos que foram utilizados, coisas desse tipo. Ela leva para a perícia analisa e identifica realmente a causa da morte, o que levou a pessoa a se matar e tal, tem tudo lá dentro. Será que ele também está sujeito a energias negativas? É isso que nós vamos ver. Se preparem, porque mais um vídeo que vai deixar vocês de cabelo em pé. Bom, meus amigos, sou eu de novo, Tio Spook aqui, e nós vamos então ver o trabalho de uma perícia nos Estados Unidos, uma CSI da vida real. Fica de olho na tela. After the call to 911, once the cops and the coroner have gone, things must be put back in order, even when things will never, ever be the same. It's gruesome work, but someone's got to do it. When a life ends in the worst possible way in the vicinity of Maryland or Washington, D.C., it's often a cue for Louise Burkhart to start work. Louise excels at a job few want, and even fewer could stand to do. I go out to scenes of homicides, suicides, decomposed remains, or any kind of biological incident and clean up and restore it to the situation that it... Louise é uma profissional contratada para ir até uma área de crime, seja um suicídio, seja um assassinato, e limpar esta área de todo tipo de resíduo que esteja lá, fluidos corporais, resíduos tóxicos, coisa desse tipo, e ela limpa fazendo um trabalho de uma perícia. It was prior to the incident occurring. The first thing we do, obviously, is we observe the situation because every situation is totally different. Today we're dealing with a suicide. Hoje ela vai encarar um suicídio. O marido dessa senhora acabou falecendo e deixou os seus filhos. Sorry to meet you like this. That's okay. The lady that we're dealing with, her husband committed suicide and he had 3 children. Basically, what I'm going to do is go in, look at everything after I see exactly what we have to deal with, and we'll go ahead and start working. Okay. Thank you very much. Então ela vai fazer o processo de limpeza. Existem... Vamos começar a conversar? Eu tô até segurando minha caveirinha aqui, ó. Minha caveirinha nepalesa. Vamos lá, vamos começar a conversar. O ser humano, ele possui um corpo de energia, que nós chamamos de corpo bioplasmático, mas também é como se fosse o nosso corpo áurico, ok? O nosso corpo áurico, ele é exatamente idêntico ao nosso corpo físico. Como assim? A mesma estrutura, ok? Então significa que se você perder um membro, ele tende a se modelar de acordo com a sua estrutura atual. Ok. Uma coisa interessante é que esse corpo de energia, ele consegue deixar rastros nos ambientes no qual as pessoas passam. Um clarividente avançado consegue facilmente identificar. Médiums já não têm essa facilidade de articular essa habilidade. Até porque nós estamos falando de 2 situações. Mediunidade é muito mais enraizada aqui no Brasil, vindo da França, do século XIX, pelo Allan Kardec. Mas são estudos que ainda estão sendo, vamos dizer assim, mais aprimorados. Já a clarividência vem de séculos e séculos atrás, até mesmo 2.500 anos antes de Cristo.
quando os estudos budistas, hinduístas, remetiam à possibilidade de habilidades as quais ficaram trancadas, escondidas, para que as pessoas não utilizassem isso de uma maneira inapropriada. Ok, eu tive acesso a esses tesouros que ficaram escondidos por meio desses grandes mestres. E hoje eu vou mostrar para vocês. Aqui na casa, eu já vou dar uma olhada. Entrando na casa à esquerda, existe um rastro muito grande da energia desse senhor que se matou, que ficava sentado na primeira parte da poltrona. Então nós temos aqui um sofá grande de 3 lugares. Existe uma energia dele muito forte, concentrada neste lado da poltrona. Tá? São resíduos do corpo de energia que são facilmente detectáveis. Então ele frequentava, andava pela casa e sentava exatamente neste canto, facilitando, seja talvez uma questão da televisão, ou deixava ele numa situação melhor de conforto. Ok? O que pode estar influenciando isso? Existe uma energia muito escura na região que está no teto e nesta parede. Esta energia escura significa que algum obsessor encontrava-se ali. Nós temos diversos tipos de obsessores no mundo espiritual e deformidades que foram geradas no mundo espiritual, advindas do nosso mundo material ou nosso mundo físico. De novo, ao longo de muitos anos, o ser humano foi teoricamente evoluindo, mas não, nós regredimos e muito. Avançar tecnologicamente é uma coisa. Nós não avançamos emocionalmente, nós não avançamos intelectualmente na mesma proporção. O ser humano começou a ter novas doenças, como uma depressão, uma esquizofrenia, uma bipolaridade, doenças sérias atreladas a desequilíbrios emocionais, desequilíbrios mentais. Tudo isso advindo do quê? Do nosso mundo físico. Excesso de trabalho, problemas em casa, excessos de obrigações, falta de tempo para ter um lazer, um prazer na vida. Nós nos limitamos à necessidade de eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer, eu tenho. E quando nós vamos ver no nosso último leito de morte, quando nós realmente estamos sendo levados, a nossa mente ainda está falando, eu esqueci de pagar a conta de luz. Nós sempre estivemos ligados a essas obrigações. E isso faz com que a nossa vida se remeta somente a necessidades. E não a criação de coisas legais, não o aprendizado de coisas legais. E não realmente, vamos dizer assim, dar vida à vida que nos foi dada. E isso gera uma perturbação, uma espécie de vamos colocar assim, uma deformidade no mundo espiritual. Essa deformidade, ela fica exatamente aqui atrás de onde ele sentava. Essa energia é tão forte, mas tão forte, que remete o que esse senhor possuía. Então nós temos um caso de uma pessoa que se matou. Existem enfermidades que vêm da forma dele de pensar, da forma dele de agir, da insignificância dessa pessoa perante uma complexidade da vida. E isso causa uma deformidade em pensamentos. E isso é refletido junto à energia que lhe acompanha. Então o que nós temos aqui é simplesmente isso. Um fluxo de energia advinda de obsessores que se sentiram atraídos pelos pensamentos desse senhor e energias causadas pelas formas de pensamento que ele liberava no ar. Existe uma mancha preta atrás que ficava conectada na nuca e na cabeça dele, o que gerava provavelmente dores de cabeça intensas, problemas seríssimos de desequilíbrios nervosos. Ele tinha essa questão de sempre estar em desequilíbrio, nunca em harmonia. E isso, infelizmente, é um reflexo entre os dois universos, o mundo físico e esse mundo espiritual, ok? Além de ter esse ponto muito grande da cabeça e da nuca refletindo nessas deturpações causadas pelos seus pensamentos, ao longo de toda a região do seu peito se fez uma mancha preta como se fosse um bambolê.
em volta do seu tórax. Essa mancha preta significa que todas as emoções dele estavam... ele tinha completamente um descontrole sobre as suas emoções. Por mais que ele aparecesse ser uma pessoa muito séria, muito íntegra, muito justa, as emoções dele estavam completamente perturbadas. É como se ele não mais tivesse uma noção do que é falar alto, falando alto. A maneira como ele agia, como ele se comportava com as pessoas, ele teve uma mudança completamente do hábito dele, como se realmente tivesse uma explosão de emoções tão grande nele que isso se liquefez. Então, todas as atitudes dele ficaram mecânicas, todas as ações dele ficaram mecânicas, ele deixou de se importar com as coisas. Ele deixou realmente de ter uma reação às coisas. Junto a isso e conectado a esse ponto de energia, existem 4 pequenos obsessores, pequenos mesmos, mas que são capazes de levar uma pessoa à loucura. Loucura emocional e não uma loucura mental. Loucura emocional é a impulsividade. São os atos mais impulsivos que a razão não se sobrepõe. E aí entra o suicídio. O emocional dele ficou tão acima do racional que ele tinha certeza, já há muito tempo, do que deveria ser feito. E no ato que ele se convence do suicídio, aí surge um outro ser. E eu vou mostrar para vocês. É isso aí. Now Louise must grapple with the horrors that lie beyond the bedroom door. She focuses on the process. Beleza. Esse é o quarto onde ele se matou. Me incomoda esse tipo de coisa? Claro que me incomoda. Tio Spook gosta de brincar, de dar risada, da gente poder se divertir, da gente poder realmente criar aqui um ambiente de aprendizado divertido. Mas tem horas que a gente tem que falar mais sério, tem horas que a gente tem que mostrar para vocês algumas coisas de uma maneira mais clara e dura, para que vocês não façam a mesma atrocidade. Tirar a vida realmente não é uma coisa justa, nem a você, nem àquele que te deu o direito de existir. Esse quarto, ele tem uma energia tão violenta que, assim, se um perito ou qualquer pessoa que for lá, policial, averiguar a cena de crime e for sensitivo, ou até mesmo uma pessoa religiosa, ele não conseguiria entrar. Pessoas que são mais racionais e que colocam sua crença de lado, suas emoções de lado, conseguem adentrar. Que torna-se uma profissão, e essa profissão ela deve ser realizada, independente da crença, credo, de qualquer um. Dentro desse ambiente existe uma energia em volta da cama, no teto. Então é como se tivesse alguma energia em cima. Essa energia em cima são as formas de pensamento do eu vou me matar. Essas formas de pensamento, elas têm características diferentes de outras formas de pensamento, como eu quero um chocolate. Oh meu Deus, eu preciso tomar o meu remédio. O eu vou me matar gera formas de pensamento que são de características diferentes. E essas características, elas podem se conectar às pessoas. Então essa vontade, o desejo de se matar, ele pode ser viral. Pode. Se você está do lado de uma pessoa que está criando uma intenção de se matar com tanta força, você pode levar para casa uma vontade de querer se matar, mas que pode ser diluída no caminho, enquanto outros pensamentos vão se fazendo mais fortes. Então você vai pensando nas suas necessidades de quando chegar em casa, mas de repente bate aquela coisa tipo, cara, o que é isso que está me dando uma vontade de me matar? E de repente ela some. Mas que ela se faz mais concentrada sobre a pessoa que está constantemente alimentando isso e que infelizmente cometeu o ato. Neste quarto, com o tempo, elas podem criar vazão e sair? Podem. Elas não são permanentes.
As formas de pensamento, elas são impermanentes nesse caso, porque não tem quem as alimente. Ok? Então não vai ter contato com outra pessoa, a pessoa vai limpar o quarto, provavelmente vai vender a casa, vai sair e tudo mais, mas ela vai passar por um processo de retirada de todos os bens materiais da pessoa, e vocês vão ver isso acontecendo, tá? Além dessas formas de pensamento, existem outras coisas que estão acontecendo no quarto simultaneamente. A entrada da perita, a Luiz. É Luiz o nome dela, né? Eu acho que é Luiz, mas tudo bem. Junto a essa energia, nós temos sim uma criatura que está de pé sobre a cama. Este é a maior influência, o maior gatilho que esse senhor teve para o suicídio. As formas de pensamento, elas podem induzir uma pessoa a se matar. Mas elas têm que ser alimentadas constantemente. Os obsessores que estavam ao redor dele podem levá-lo a se matar, mas, de novo, algo com muita força de vontade é capaz de levar uma pessoa a puxar o gatilho, ou a cortar seus pulsos, ou a se enforcar. Nós chamamos esse efeito de um gatilho. Ou seja, existe uma pessoa que possui uma vontade de querer matar os outros, mas é só uma vontade. Isso não se torna uma ação. Ela só se torna uma ação quando algo muito forte a cega e a leva à vontade de. Espiritualmente, existem gatilhos espalhados no mundo inteiro, que são pessoas que provavelmente passaram pelo mesmo problema que vocês estão passando, pessoas que têm vontade de matar os outros. Na hora que essas pessoas morrem e ficam perdidas aqui, elas se tornam fortes obsessores, com vontades de continuar cometendo crimes. Esses obsessores, essas energias, esses gatilhos, eles se conectam com muita facilidade às pessoas que possuem a mesma vontade. E eles fazem com que elas executem essa vontade. Não é um videogame que leva uma pessoa a matar os outros ou mesmo a se matar. Não é uma faca em cima da mesa que vai levar você a matar uma pessoa. Mas algo que possa estar do seu lado e que possa se conectar e potencializar isso, lhe dando a coragem e a certeza de que é esse o caminho que você deve fazer. E é com esses seres que nós estamos lidando a partir de hoje. Ele está em cima da cama. É uma presença extremamente forte, é uma presença extremamente notável a qualquer pessoa que tenha essa habilidade de ver, sentir e conseguir detectar essas energias. Ele foi a última influência que levou esse senhor a se matar. Ele induziu isso, dando-lhe a certeza de que era esse o caminho que ele deveria seguir. Existem outros gatilhos que são bem mais fortes do que essa energia. Eu já os vi pessoalmente. Este é um gatilho interessante, mas ele é um gatilho que foi atraído durante muito tempo por este senhor. Então ele já vinha tramando essa ideia de suicídio pela mudança comportamental dele, ficando quieto, observando, tornando-se mais frio, menos amoroso à família, ou seja, começando um processo de distanciamento, dizendo, eles vão ficar bem sem mim. Até o ponto que ele toma coragem e atrai essas energias, dizendo, é hoje que eu vou fazer. E aí elas ficam ao redor, alimentando com que ele faça e tome coragem para tirar a sua própria vida. Bom, eu vou mostrar para vocês, então, a cena de crime, como é o trabalho deles e o que está também influenciando a perita. Por que não? Ela também vai passar por uma análise para vermos se ela tem ou não essas energias ao redor dela. Eu vou fazer uma pausa agora, já deu mais de 20 minutos de vídeo, e aí a gente vai continuar na sequência, para que vocês possam entender com mais detalhes o que realmente está por detrás disso. Recadinhos finais. Para aqueles que querem passar por um processo de limpeza, retirada de energias ruins, de formas de pensamento, de coisas que realmente estão afetando você, na sua vida, na sua casa, devem mandar um e-mail para limpezadecasas@gmail.com.
Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos o sistema de doação pelo PayPal e também nós temos o programa Seja Membro. Custa R$ 8 por mês para vocês, mas ajuda muito o canal a continuar crescendo. E a nossa lojinha casasassombradas.com.br com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês então na continuação desse vídeo. E bons sustos a todos nós.